Olá a todos! O Ano Novo está cada vez mais próximo e por isso nós fomos às compras para preparar a ceia de Ano Novo mais cara desse canal. Então, vamos lá! Fomos até o supermercado mais caro da cidade. Pegamos uma caixa com os tomates cerejas mais caros, muitas verduras, 2 caixas com as batatas mais caras, pimentas e 4 tipos diferentes de nozes. Castanhas do Pará, caju, macadâmia e nozes pecãs. Também compramos cranberries secas, damasco, uva passa, morango seco, calina, laranja e limões. Separamos clementinas, um híbrido de tangerina, laranja e grapefruit. Uma pomelo, 6 abacates, pimentões, laranja desidratada, 6 garrafas de suco de romã natural caro, tentáculos de polvo cozido, molho de ostras, molho de soja, damascos em conserva e mostarda francesa. Na câmara de sal, onde a carne marmorizada e temperada, pegamos 2 cortes no osso e colocamos no carrinho. Também escolhemos muitos temperos diferentes, como canela, cardamomo, anis estrelado e cravo da Índia. Levamos as lulas congeladas mais caras, 2 pacotes de vieiras, camarões tigre, algumas burratas, um pedaço de queijo parmesão, a maionese japonesa mais cara, uma bandeja de ovos, manteiga cara, creme de leite, açúcar mascavo, a trufa branca mais cara, ciabatas de queijo, conhaque caro e 6 garrafas de vinho tinto. Com um carrinho cheio de ingredientes, chegou a hora de pagar a conta. A compra chegou a quase R$ 3.600. Mas se você acha que esses foram todos os produtos que compramos, está muito enganado. Também encomendamos uma caixa na internet, dentro da qual você pode encontrar produtos que totalizaram R$ 2.600. Então, aqui temos um frasco de carne de caranguejo e 100 gramas de caviar de caracol, que eu ouvi falar sobre recentemente. E o caranguejo mais caro é o Kamchatka Vivo, que pesa quase 5 quilos. No total compramos R$ 6.200 em produtos. Essa é a compra mais cara que já fizemos por um vídeo. Então, deixe já o seu like. A primeira coisa que preparamos foram os 2 enormes pedaços de carne. A carne estava super marmorizada. Usamos uma faca para fazer incisões entre as costelas. E fizemos o mesmo com a outra peça. Fizemos isso para que pudéssemos dobrar as peças, formando uma espécie de coroa de carne. Para fixá-las dessa forma, usamos um barbante forte e uma agulha de crochê. Perfuramos um pedaço de carne. Pegamos o barbante com um gancho e o puxamos para o outro lado. Fizemos o mesmo com o outro lado da coroa. Apertamos bem e a nossa coroa de carne está pronta. Fizemos 2 delas. A primeira nós preparamos na grelha. Então colocamos algumas pastilhas de álcool seco nela. Acendemos. Colocamos um recipiente próprio na churrasqueira e enchemos com carvão. Assim que eles começaram a queimar, os despejamos na grelha. Os distribuímos. Cortamos o cortador de calor por cima. Polvilhamos lascas de madeira sobre ele para fazer mais fumaça. E colocamos a grade. Então passamos sal por toda a peça. E pimenta. Colocamos a coroa de carne na grelha. Fechamos a tampa e deixamos grelhar gradualmente, absorvendo o aroma da fumaça. Para a segunda coroa, despejamos muito sal em um copo de água. E mexemos bem para que dissolvesse. Colocamos a carne em uma assadeira. Puxamos a solução de sal em uma seringa. E injetamos na carne. Dessa forma, ela sela mais rápido por dentro.
Então a colocamos no forno. A primeira coroa já estava na grelha há 2 horas, então verificamos a temperatura. O interior estava medido em 75 graus, o que quer dizer que a carne está pronta. Depois de 1h30, verificamos a carne no forno. Sim, ela também já está pronta. Para garantir uma boa crosta, colocamos um saboroso molho barbecue em uma tigela. E usando o pincel, pincelamos a carne. E a colocamos de volta no forno, até que a crosta aderisse. Depois a colocamos em uma bandeja bem bonita. E a carne da nossa ceia do Ano Novo ficou pronta. Para o próximo aperitivo, abrimos uma lata de carne de caranguejo. Usamos um garfo para tirar as fatias da lata e colocá-las em uma tigela. Usamos as mãos para remover os ossos da carne de caranguejo, que se parecem com pedaços de plástico. Também precisamos de 3 abacates. Fizemos um corte circular neles. E separamos as metades. Removemos o caroço e retiramos a polpa com uma colher de sopa. Em seguida, cortamos nossos abacates maduros em cubos. E também colocamos na tigela. Também esprememos a maionese japonesa super cara por cima. E misturamos tudo. O patê ficou pronto. Depois pegamos a ciabatta e cortamos no meio. Levamos uma frigideira ao fogo e despejamos óleo dentro dela. Colocamos as ciabattas cortadas ao meio. Esperamos até que dourasse e depois passamos para um prato. Cobrimos com patê de caranguejo. Espalhamos bem. Pegamos os tomates cereja e cortamos em 4 pedaços. Colocamos sobre o patê. Então chegou a hora de abrir o caviar de caracol. Eu estava bem curioso para saber qual seria o seu sabor. Também colocamos por cima do patê. Em seguida decoramos e a brusqueta de caranguejo ficou pronta. Depois passamos para o próximo petisco. Embrulhamos cada batata em papel de alumínio e colocamos em uma assadeira. Enchemos a assadeira inteira com batatas e colocamos dentro do forno por algumas horas, a 180 graus. Enquanto isso, pegamos uma cebola, descascamos fatiamos ela e picamos. Colocamos a cebola para fritar em uma frigideira e esperamos até que ela dourasse. Ralamos o queijo parmesão. Abrimos a embalagem da trufa branca. A aparência é bem estranha, então ralamos também no ralador. Quando as batatas terminaram de assar e esfriaram, desembrulhamos e descascamos. Colocamos as batatas limpas em uma tigela e fazemos o mesmo com todas elas. Então amassamos as batatas para fazer um purê de batata. Por elas estarem assadas e não cozidas, o amido não se perdeu na água, permanecendo na própria batata, e por causa disso o purê ficou mais firme. Adicionamos o parmesão e a trufa ralada, pimenta e sal. Misturamos tudo muito bem. Depois pegamos 3 pratos. Enchemos o primeiro com farinha. No segundo quebramos 4 ovos. E batemos.
E no terceiro colocamos migalhas de pão. Pegamos um pouco do purê e moldamos no nosso croquete de batata com as mãos. Enrolamos na farinha, depois mergulhamos nos ovos e passamos nas migalhas de pão. Moldamos e preparamos vários bolinhos até que todo o purê de batata acabou. Enchemos uma assadeira inteira. Colocamos uma panela no fogão, despejamos 2 garrafas de óleo dentro dela. E fritamos nossos croquetes de batata. Depois de alguns minutos, nós tiramos da panela e colocamos sobre folhas de papel toalha. Repetimos o mesmo com todos os bolinhos. Servimos em uma travessa de madeira em forma de torre. Ficou lindo. Mas sabe de uma coisa? Só agora eu notei que esqueci de acrescentar cebola frita ao nosso purê de batata. Bom, eu espero que você não esqueça. Depois preparamos a salada. Precisamos de um frasco de damascos e creme de leite. Primeiro despejamos o creme de leite em uma tigela. E batemos com um mixer. Pronto. Abrimos os damascos. Drenamos o excesso de líquido. E colocamos eles em um copo medidor. Usando um liquidificador de imersão, transformamos os damascos em geleia. Depois adicionamos o creme de leite batido aos poucos e mexemos. Adicionamos um pouco mais de creme de leite. E agora temos o mousse de damasco, mas ele está muito doce. Então colocamos um pouco de mostarda americana. E mexemos mais um pouco. Esse molho de salada fica incrível. E para deixar claro que o sabor é de damasco, nós adicionamos corante laranja. Pronto. Despejamos o molho no fundo da saladeira. Espalhamos com uma colher. Pegamos a burrata e colocamos por cima. Colocamos muita rúcula. Também pegamos tomates cerejas e fatiamos. Depois os colocamos por cima da rúcula. E decoramos com molho. Como sobrou bastante coisa, preparamos outra salada igual a essa. As saladas de mousse de damasco ficaram prontas. Então chegou a hora do destaque da nossa cara mesa de ano novo, o caranguejo kamchatka. Esse é o ingrediente mais caro que já compramos. Precisamos cozinhá-lo da melhor forma possível para poder provar o sabor puro desse caranguejo. Então pegamos um caldeirão grande. Enchemos com água salgada. E colocamos no fogo. Assim que a água começou a ferver, fechamos as pernas do caranguejo e mergulhamos de cabeça para baixo na água fervente, para que não sofresse. Tampamos o caldeirão e deixamos cozinhar por 20 minutos. Quando o tempo acabou, o caranguejo está pronto. Esperamos esfriar, o tiramos da água salgada e colocamos em uma bandeja grande. O caranguejo kamchatka ficou pronto. Para a segunda salada, pegamos uma tocha a gás e acendemos. Nós a usamos para queimar o pimentão. Descascamos facilmente com uma faca. Graças ao queimador, a polpa agora tem um aroma de fumaça. Nós o cortamos. E fatiamos, primeiro em tiras, depois em cubos. Pegamos um pomelo e descascamos. Em seguida, rasgamos ao meio e retiramos a polpa. Nós a quebramos em pedaços pequenos e colocamos na tigela. Também cortamos um caqui. Ele precisa estar maduro e doce, mas ao mesmo tempo bem firme.
Na tigela, acrescentamos a carne de caranguejo restante. Quanto às verduras, picamos a rúcula, e acrescentamos espinafre. Para o molho, rolamos uma laranja para quebrar a sua estrutura interna. Cortamos ao meio e esprememos seu suco facilmente. Adicionamos um pouco de mel, algumas colheres de mostarda em grãos, sal e misturamos. Despejamos o molho sobre a salada. Misturamos uma última vez e servimos em uma bela saladeira. Em seguida, preparamos os frutos do mar. Abrimos a embalagem do polvo e cortamos em pedaços do tamanho de uma mordida. Para a tigela. Depois colocamos as vieiras, as lulas pequenas e os camarões tigre. Despejamos molho de ostra sobre eles. E usamos molho shoyu ao invés de sal. Picamos uma pimenta. Colocamos na tigela e misturamos com as mãos. Deixamos marinar por cerca de 40 minutos. Enquanto isso, preparamos o molho. Primeiro picamos a salsinha. Adicionamos manjericão seco, alho seco. Rolamos um limão. Cortamos e esprememos o suco com as mãos. Acrescentamos azeite de oliva, sal e mexemos. Colocamos o molho no centro de um grande prato de ferro. Espirramos óleo na grelha elétrica. Colocamos os frutos do mar marinados sobre ela. E fechamos. 1 minuto e meio depois eles já estão prontos. Depois colocamos no prato. E grelhamos todo o lote. Enquanto eles fritavam, seu líquido se acumulava, e essa era metade do sabor de todas essas iguarias. Portanto, despejamos elas em uma panela. Fervemos o líquido para deixá-lo ainda mais saboroso, e o despejamos sobre os nossos frutos do mar. Decoramos tudo com limão e alecrim. Pronto, a nossa bandeja de frutos do mar ficou pronta. Então passamos para as bebidas de Ano Novo. Nós compramos 6 garrafas de vinho. Abrimos elas. Precisamos de uma panela bem grande para despejar todo esse vinho. Também temos 6 garrafas de suco de romã. Abrimos elas e despejamos. Não podemos deixar de temperar essa bebida. Colocamos muita canela, 4 anéis estrelados e um punhado de cardamomo na panela. Depois pegamos uma clementina. Espetamos vários cravos nela. Fica assim parecida com ouriço. Colocamos na panela. Acrescentamos açúcar. Nós queremos o máximo de frutas cítricas possível no seu ano novo. Então descascamos a laranja e clementinas com descascador de legumes. Colocamos as cascas das 8 frutas na frigideira. Em seguida, rolamos as laranjas, cortamos ao meio e esprememos o suco.
Depois colocamos a panela no fogo. Tampamos e colocamos um termômetro. Assim que a temperatura atingiu 70 graus, o nosso vinho quente ficou pronto. Deixamos pegar gosto. E servimos nessa taça enorme. Colocamos uma peneira e despejamos 12 litros de vinho quente sobre ela. Para decorar, cortamos mais algumas laranjas e tangerinos. Colocamos na taça. Colocamos uma concha e agora sim, a nossa bebida está pronta. Só faltava a sobremesa. Então desembalamos os morangos secos. Usamos uma faca para cortá-los em pedaços menores. Colocamos em uma tigela. E os damascos secos, cortamos. E colocamos na tigela. Acrescentamos as uvas passas e cranberries. Regamos as frutas secas com conhaque. Aos poucos elas absorveram a bebida. Enquanto isso, despejamos cajus, nozes pecãs, castanhas do Pará e nozes de macadâmia. Picamos todas as nozes. Depois pegamos a manteiga. Colocamos 350 gramas na batedeira e batemos. Adicionamos 350 gramas de açúcar mascavo e misturamos novamente. Misturamos o fermento em pó, baunilha, 350 gramas de farinha. Batemos mais. Enquanto batia, acrescentamos 5 ovos aos poucos. A massa ficou pronta, então despejamos todas as nozes nela. Também despejamos o amido nas frutas. E misturamos. Precisamos fazer isso para que a umidade do conhaque não evapore. Agora nós os despejamos na massa. E mexemos pela última vez com uma espátula. Então nós passamos a massa para uma forma redonda, com um buraco no meio, pois essa torta não assa em nenhum outro molde. Nós o distribuímos bem e colocamos no forno por 2 horas a 160 graus. Pronto! Cortamos a parte de cima, colocamos um prato e viramos. Para a cobertura, colocamos o açúcar de confeiteiro em uma tigela. Esprememos o suco de limão e misturamos. Cuidadosamente despejamos a cobertura por cima do muffin. Ficou muito bonito. Adicionamos alguns ramos de alecrim para decorar. Também colocamos lascas de laranja, arandos frescos. A sobremesa ficou linda. Hora de pôr na mesa. Ufa! Finalmente terminamos de servir a ceia de ano novo mais cara do canal, no valor de R$ 6.200. Na minha opinião, ela ficou ótima. Hora de provar, começando com os frutos do mar. Eles ficaram muito saborosos. Eu podia sentir tanto o sabor dos frutos do mar em si, como dessa marinada fantástica. Salada de caranguejo com caqui e pamelo. Ela ficou muito saborosa e o sabor doce do molho de laranja deu um toque especial. Salada com mousse de damasco. Esse foi provavelmente o tempero mais incomum da ceia, e quanto ao sabor eu podia sentir o sutil sabor do damasco. Brusqueta com caranguejo. Na minha opinião, esse foi um dos melhores petiscos que eu já comi na vida. O caviar de caracol é mais salgado que o caviar normal, e é mais grosso. Croquetes de batata. Esse petisco ficou fantástico. Enquanto você espera pelo sabor típico do purê, você se depara com o sabor da trufa. Hora das carnes. Primeira carne que foi grelhada. Ela parecia muito suculenta. O sabor ficou muito poderoso e a carne ficou com gostinho de fumaça. Incrível. Depois a carne que foi cozida no forno.
Ela não ficou rosada por dentro, porque assamos um pouco demais. É quase tão macia como se estivesse no ponto, mas acho que a peça grelhada ficou com um sabor melhor. Chegou a hora de saborear a perna de caranguejo. Vamos provar. Esse foi provavelmente a carne de crustáceo mais deliciosa e suculenta que eu já comi na vida. Cortamos um pedaço da torta. Dá pra ver que a torta está muito bem recheada com frutas secas e nozes. Fala galera, hoje decidimos fazer um Skittles gigantes. Vamos abrir o pacote e ver do que é feito. Dentro estão essas pequenas balinhas. Se a gente esmaga, é evidente que o exterior é caramelo e o interior é um chiclete. Vamos comprar tudo o que é preciso para fazer um Skittles gigante. Antes de mais nada, preciso muito açúcar. Uma caixa de manteiga. Vamos então para a seção de vegetais. Um monte de limão. Então a gente escolhe as maiores e as mais maduras melancias e colocamos no carrinho. A gente precisa de 7 melancias no total. Vamos para o caixa com 2 carrinhos. E então a gente descarrega. O cheque deu $162. A gente também comprou mais 30 quilos de xarope de glicose. Para facilitar todo o processo, a gente despejou tudo numa grande panela. Eu encomendei uma coisa especialmente para esse vídeo. Dá uma olhada nessas meias esferas de acrílico. Elas vão ser a forma dos nossos Skittles gigantes. Vamos encher então o molde com óleo e espalhá-lo com um pincel. Então a gente desenrola o papel manteiga e vamos fazer cortes nas bordas. Vamos colocar com muito cuidado dentro do molde. Por causa do óleo, o papel manteiga cola bastante bem. E depois então a gente vai colar o papel em todas as partes do dente. Pronto, tá ótimo. Então vamos colocar a panela na balança e então colocar 150 gramas de xarope de glicose. 350 gramas de açúcar e 100 ml de água. Então deixamos no fogão para o xarope cozinhar. Tenha cuidado para utilizar um termômetro. E vamos esperar até a temperatura atingir 147 graus. Pronto. Agora adicionamos um pouco de corante alimentar violeta com uma colher de chá e vamos mexer com o caramelo. Os moldes de acrílico não se dão bem com grandes mudanças de temperatura. Então, para os aquecer, a gente vai ligar a água quente o máximo possível e encher a banheira. E só depois a gente vai colocar os moldes na água. E depois ainda colocar o caramelo. Mas dessa forma levaria muito tempo para encher os moldes. Por isso a gente decidiu fazer uma porção dupla, em 2 panelas e ao mesmo tempo. Colocamos tudo no fogão. Cozimos até a temperatura certa e então tingimos. Então colocamos o segundo molde na banheira e despejamos nele o caramelo. Desse jeito a gente coziu e derramou o caramelo por 7 horas, mas num determinado momento começou a ficar muito irregular, então a gente precisou ajeitar tudo com uma espátula. Trouxemos os moldes de volta ao estúdio. A camada exterior já está pronta, agora a gente precisa fazer a interna.
Skittles tem sabores muito diferentes. A gente decidiu fazer de melancia, e para isso a gente vai precisar de uma prensa mecânica muito grande. Levamos as melancias então para baixo de uma torneira e lavamos tudo. Colocamos as melancias limpas numa tigela bem grande. Deixamos então uma base por baixo da prensa e colocamos um barril de metal. Pegamos uma melancia e cortamos uma das extremidades. O outro lado também. Então na posição vertical e tiramos toda a casca. Sobra a polpa da melancia, claro. Jogamos no barril e cobrimos com uma tampa metálica. Pegamos outra melancia e descascamos da mesma forma. E mais uma vez colocamos no barril e tapamos com mais uma tampa de metal. Preparamos um galão de água de 20 litros por baixo e colocamos então nele um funil. Começamos então a rodar. Tenha cuidado para que ele vá direto para o buraco. Então o suco sai fácil. Vai para essa pia e então para o jarro. E então tem que torcer a prensa o mais forte possível. 2 melancias não foram suficientes. Então a gente decidiu descascar 3 melancias de uma vez só e cortar cada uma delas em vários pedaços. Colocamos tudo no barril e tampas de ferro. E então esprememos bastante. Descascamos mais uma melancia e esprememos todo o suco dela. Agora deu quase um galão cheio. Mas eu quero que os meus Skittles sejam azedinhos, então a gente vai espremer bem limões. Primeiro enrolamos com as mãos sobre uma mesa para quebrar toda a estrutura interior. Depois abrimos e esprememos o suco com as nossas mãos. Despejamos todo o suco através de uma peneira para o galão. Quando a gente chegou ao estúdio, o suco já tinha decantado e a parte vermelha estava toda no fundo. A gente decidiu provar e quer saber, o sabor estava igual. Ou seja, um suco de melancia verdadeiro pode ser claro, mas quando a gente sacode bem o galão, a cor volta normal. Para o caramelo de dentro, são necessários 4 potes. Vamos colocar dentro de cada deles 150 ml de suco de melancia, depois 200 gramas de xarope de glicose, e 300 gramas de açúcar. Colocar tudo no fogão. Tenha certeza de pegar um termômetro numa das panelas. O caramelo vai ferver e é melhor não tocar nele, então a gente só espera até 123 graus. Abrimos um pacote de manteiga e cortamos em pedacinhos bem pequenos. E um de cada vez nós jogamos nas panelas. Também colocamos uma colher de chá de corante branco. Mexemos tudo. E o caramelo está pronto. Despejamos então nos moldes. Caramba, vocês não têm ideia de quanto tempo a gente demorou para fazer tudo isso, 1 dia e meio, mas finalmente tudo está pronto. Depois de 1 dia o caramelo esfriou completamente e a consistência ficou a correta. Com a ajuda de uma faca a gente vai quebrar as rebarbas irregulares do caramelo. E cobrir uma das metades com papel manteiga. Colocamos uma tábua em cima e viramos de cabeça para baixo. Então tiramos o molde
Arrancamos o papel manteiga. E viramos de volta a metade do nosso doce. Agora fazemos o mesmo com a outra metade. Agora o mais perigoso de tudo, mover uma das metades para cima da outra. E foi aqui que aconteceu a coisa mais horrível. Uma das metades saiu do molde, a gente ouviu um estalo e a gente ficou com muito medo. Tentamos juntar as duas metades. Arrancamos o papel manteiga e vimos que a parte de fora do caramelo quebrou. E a gente ficou muito chateado. Mas o que a gente pode fazer? Tentamos pelo menos salvar a parte de dentro. Transferimos para o molde. E temos que refazer o caramelo de fora. Mas dessa vez a gente vai fazer de outro jeito. Mais uma vez a gente cobre o molde com pergaminho. No meio vamos colocar um anel que está envolvido com pergaminho. E com um secador de cabelo vamos aquecer bem esse molde. Então cozinhamos mais uma vez o caramelo roxo. E aqui aconteceu uma coisa realmente terrível. Em um determinado momento o caramelo explodiu com uma força tão grande que quebrou a coifa, borrifou todo o teto, metade do estúdio e ainda caiu na minha cara. E com queimaduras muito graves e danos nos meus olhos eu fui levado para o hospital de ambulância. Se você quiser ver como tá a minha cara agora, entra no link aqui e o Instagram te mostra. Mas já vou falar que não é para pessoas com coração fraco. Enquanto eu me recupero, o papai vai acabar os Skittles. Colocar caramelo roxo nas paredes do molde. Quebramos as rebarbas. Viramos a metade vazia. Arrancamos o papel manteiga e tiramos o anel do meio. Despejamos caramelo quente nas bordas da parte de baixo. Agora, com muito cuidado, a gente junta as duas metades. E mais uma vez vamos caramelizar as bordas. Pegamos todo o recheio que a gente conseguiu salvar e com a ajuda de uma faca a gente corta em pedacinhos. E enchemos o nosso Skittles até o topo. Cobrimos a parte superior com a tampa. E essa borda que ficou a gente enche com caramelo. O excesso a gente tira com uma faca. E com um maçarico vamos aquecer a parte de fora do nosso Skittles para derreter todas as lascas e migalhas. E numa folha de papel manteiga a gente desenha um S. Derretemos chocolate em banho-maria. E enchemos uma seringa com o chocolate. Com a seringa, vamos desenhar primeiro o contorno da letra. E depois preenchemos todo o interior. Esperamos até o chocolate esfriar. E transferimos para a nossa bala gigante. É isso aí, o Skittles gigante está pronto. A gente gastou muito dinheiro, muito tempo e, mais importante, saúde para conseguir fazer. Se eu não tivesse tido a ajuda do meu pai, eu provavelmente nunca teria acabado esse vídeo. Os nossos Skittles têm 78 quilos. Vamos quebrar isso então. E vamos experimentar as duas partes ao mesmo tempo, o caramelo de dentro e o de fora.